E aí então o Sartre diz, na verdade, Husserl, quando diz que a consciência é esse deslizar para fora de si, esse movimento ou esse ato, o que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte: a consciência é um constante transcender-se. Transcender-se quer dizer ir para fora de si, tentando superar-se. Superar-se a si mesmo. Indo além de si mesmo. Né? Então nós vemos aí que a consciência intencional do Husserl transforma-se no Sartre nessa consciência definida como esse constante transcender-se. Né? Esse constante transcender-se é algo que vai constituir uma noção essencial da filosofia existencialista. Chama-se projeto. O que é o sujeito, o que é a realidade humana? É aquilo que cada um projeta ser. Agora, se eu digo então que eu sou um projeto, ou que a realidade humana é um projeto, isso parece contraditório. Porque um projeto é aquilo que ainda não é. Bom, esse paradoxo é proposital. É justamente isso que o Sartre quer dizer. Nós somos aquilo que ainda não somos. Somos sempre aquilo que projetamos ser. Ora, esse projetar-se, esse simples projetar-se, esse puro projetar-se, de onde ele vem? Quem projeta? Quem deseja ser? Não há algo aí por trás disso. Ele é fiel àquela concepção husserliana. A consciência não é uma coisa. Esse movimento, ele é um puro movimento, então Sartre o chama com o nome próprio que definirá o centro da filosofia existencialista. É a liberdade. Esse constante projetar-se, esse constante transcender-se, não é outra coisa senão a liberdade. Vejam bem, então, que isso também modifica a concepção tradicional. A liberdade não é um atributo do sujeito. Nós dizemos, tradicionalmente, o sujeito é livre, ou o sujeito não é livre, depende da concepção filosófica de cada um. Sartre diz, não é questão de saber se o sujeito tem ou não tem um atributo livre. Se nós definimos a consciência como esse ato, esse evento, esse movimento, isso é a liberdade. Então não é que o sujeito tem ou deixa de ter a liberdade, ele é a liberdade e não pode deixar de ser. Aí vem o paradoxo. Nós somos livres para tudo, menos para deixar de sermos livres. Né? O sujeito pode fazer qualquer opção. Ele é livre para qualquer opção, menos para não optar. É impossível. Então, o que o Sartre quer dizer ao longo desse paradoxo é aquilo que tornou-se também um adágio na filosofia existencialista, uma fórmula vulgarizada, né? O homem, porque o Sartre um pouco contribuía para isso, ele gostava de frases, né, um pouco bombásticas. O homem está condenado a ser livre. É um paradoxo. O homem está condenado a ser livre. Bom, está condenado a ser livre por quê? Porque essa liberdade, esse transcender-se, esse constante inventar-se, que é o perpétuo transcender-se, nós não podemos nos livrar disso. Porque não podemos nos livrar de nós próprios como movimento. Né? Então, esse projeto, ele é o nosso ser. Portanto, nós somos isso que ainda não somos. O Sartre, então, define a realidade humana. O que é a realidade humana? A realidade humana é aquele ser que tem o seu ser fora dele. Ou seja, a realidade humana é aquilo que ela ainda não é. E ela sempre será aquilo que ela ainda não é. Isso do ponto de vista existencial. Agora, quando o Sartre passa a história, porque é um ponto em que ele passa desse projeto existencial para o projeto histórico, não muda. As pessoas às vezes pensam que o Sartre mudou, deixou de ser existencialista, passou a ser marxista. Não, ele continuou o mesmo. Ele mesmo disse, mudei para poder continuar o mesmo. Ou seja, esse projeto existencial agora defronta-se com a história. Então, não é um projeto existencial abstrato. É um projeto existencial que vai se realizar na história. Mas continua sendo. Continua sendo um projeto e continua sendo liberdade. Tanto é assim que o Sartre polemizava com os marxistas. Quando os marxistas diziam, por exemplo, que o sujeito é um reflexo das condições objetivas, Sartre dizia, não, o sujeito é liberdade. E, se você pode dizer
que o sujeito é aquilo que fazem dele, se nós somos aquilo que o capitalismo fez de nós, né, na verdade não é bem assim. Nós somos aquilo que fazemos com o que fazem de nós. É que essa liberdade definida, um pouco bombasticamente, o Sartre reconhece que ela se exerce de uma maneira muito difícil e com muitas restrições. Na verdade, a nossa liberdade não é propriamente uma liberdade, é uma libertação. Nós não somos livres. O Sartre diz, na verdade nós somos livres para nos libertarmos, ou para tentar nos libertarmos. Mas basta que você tenha essa raiz de liberdade para que a realidade humana possa ser definida por ela, apesar de todas as dificuldades que a liberdade tem para se exercer concretamente, historicamente. Nós sabemos disso por experiência, né? Então, a lição que nós podemos tirar de tudo isso é que desde daquela consciência intencional que se transmuta naquele projeto existencial, a partir da liberdade do existente, da realidade humana, até esse projeto histórico, muitas vezes revolucionário, fadado ou não à realização, não importa, importa a liberdade de tentar realizá-lo, há um rigor na posição do Sartre. Esse rigor, mais do que teórico ou metodológico, é um rigor ético. O que o Sartre não aceita da filosofia tradicional é que a consciência seja uma coisa subordinada a outras coisas. E o que ele não aceita do marxismo é que o sujeito seja um reflexo das condições objetivas, por exemplo, um reflexo da história. O indivíduo é determinado pela história, mas ele ao mesmo tempo é responsável pela história. Ele é uma singularidade que filtra as determinações gerais da história, e dessa liberdade, dessa responsabilidade, ele não pode abdicar, porque essa abdicação significaria hipotecar a sua liberdade a uma totalidade qualquer que ela fosse. Posição que o Sartre acha que é de má fé, ou seja, uma posição eticamente duvidosa, né? O rigor ético do Sartre consiste nisso. Apesar de todas as determinações históricas, ele aceita as determinações tais quais o marxismo as coloca, apesar de que a sociedade, tal como nós a vivemos, oprime, e isso ele sabe melhor que ninguém, porque ele foi alguém que lutou contra isso. Apesar disso, não há como abdicar da liberdade. E se nós abdicamos dela, nós abdicamos do nosso ser, uma responsabilidade ética que deriva do reconhecimento do que nós somos, daquilo que nós somos ontologicamente. Portanto, quem abdica da liberdade não comete apenas um deslize ético. Ele comete uma traição a si próprio. Porque a consciência é, antes de mais nada, a liberdade. É liberdade na raiz. Nós somos isso. E quando nós exercemos a nossa vida, a nossa atividade histórica contra isso, ou ignorando isso, ou fingindo que isso não existe, nós estamos cometendo uma dupla traição. Uma traição à finalidade do nosso projeto, à finalidade da nossa existência histórica, e também uma traição àquilo que nós somos, a nossa própria origem, que é a consciência como sinônimo de liberdade. Muito obrigado.